Bom, tá gravando. Vamos ver se vai até o final. Eu vou projetar minha tela aqui para vocês, só um minutinho, que tá meio coisado aqui. Então, nossa tela em branco aí. E é a partir dessa tela em branco aí que vocês vão começar a visualizar é que a gente vai introduzir. Então, gente, o que que nós vamos ver hoje? Nós vamos começar a falar de classes de palavras. Tá? Vamos estudar, é o estudo da morfologia propriamente dito. Tá? Deixa eu só conferir se está gravando mesmo. Tá gravando. Então, classes de palavras. Nós vamos começar a fazer esse estudo aí da morfologia. Quando a gente pensa em classes de palavras, você tem que lembrar daquelas classes de palavras que você estava na escola lá, lembra? É verbo, pronome, conjunção, interjeição, etc, etc. Tá. Por que que você tem que estudá-las e a partir de que ótica que a gente tem que estudá-las para o concurso público, para o vestibular, para que seja aí? A ótica de que eu faço os estudiosos da língua, eles fizeram essa classificação separando algumas palavras, as palavras na língua portuguesa em classes. Por quê? No uso, cada palavra exerce uma função, exerce certas características, certos papéis. E de acordo com o papel que essa palavra está exercendo dentro de uma frase e tudo mais, ela foi colocada dentro de um grupo. Então, por exemplo, quando eu falo do substantivo, por que eu classifico algumas palavras como substantivo? Porque, em essência, aquela palavra, naquela frase, naquele contexto, ela faz o papel de dar um nome. O substantivo vem de substância, né? Ele serve para isso, para dar nome para os seres, para as coisas, para as ideias, para os sentimentos. Ou seja, ela é uma palavra que ela tem a função de dar um nome. Então, toda palavra no nosso uso diário que tem a função de dar nome à língua portuguesa, os gramáticos vêm, classificam ela, colocam ela numa classe, classificam ela como substantivo. Já uma outra palavra que tem a função, o papel de atribuir uma qualidade, seja uma qualidade positiva, seja uma qualidade negativa, não importa, uma qualificação. Está qualificando esse nome, essa palavra que está qualificando o nome, ela é um adjetivo. Então ela é colocada na classe dos adjetivos. Então, eu dizer que uma palavra é substantivo, adjetivo, verbo, numeral e tudo mais, na verdade eu estou atribuindo a ela uma função. Então vamos colocar aqui. Na língua portuguesa temos 10 classes de palavras. Quais são elas? Vamos lá. Nós temos os substantivos, que vocês já viram, que eu acabei de falar. O substantivo ele tem qual função? A função de dar nome, de nomear as coisas, as pessoas, os sentimentos, etc. Tudo que eu estou nomeando. Tá. A outra são os adjetivos. Qual é a função dos adjetivos? Os adjetivos têm a função de qualificar, né? De atribuir uma qualidade. Qualificar as coisas. Qualificar quem? Qualificar o substantivo. Eu trago um substantivo e o adjetivo traz uma qualidade desse substantivo. Né? O adjetivo traz uma qualidade. Então ele vem com essa função de qualificar. Eu tenho os artigos. Os artigos ele tem a função de determinar ou indeterminar, né? Quando eu tenho um artigo indeterminado, né? Indeterminar esse substantivo. Determinar masculino, feminino ou indeterminar, né? Quando eu uso o o uma, né? Para determinação desse substantivo. Nós temos o numeral. O nome já está falando. Qual é a função de um numeral? Na hora que eu falo assim, eu quero uma dúzia de bananas. Essa uma dúzia, ela é um numeral. Qual a função dela? Quantificar. Então, o numeral ele é classificado como numeral porque ele tá vindo com a função de quantificar, trazer a ideia de quantidade. Aí nós temos o verbo, que é o que nós vamos estudar hoje com mais carinho, o verbo.
O verbo, tem gente que fala, ele vem para expressar ação. Não, não é ação. O verbo pode expressar ação, mas o verbo também pode expressar um sentimento, um estado. Não um sentimento, um estado. Né? Um verbo de estado. Né? Hoje estou contente. É um verbo, ou estar, o verbo estar. Eu sou professor. Ser é um estado. Né? Então, o verbo ele não é só de ação. Então, o que, que o verbo faz? Qual é a função do verbo? O verbo ele mostra um acontecimento. O verbo, então, ele mostra um acontecimento. Um acontecimento no tempo, que pode ser um acontecimento no presente, no passado, no futuro. Pode ser um acontecimento certo, certeza que aconteceu, que acontece, que acontecerá. Ou ele pode trazer um acontecimento incerto. Incerto, não sei se aconteceu mesmo. Aí vem o subjuntivo. Pode ser um acontecimento de ordem, né? Quando eu venho com um imperativo, uma ordem, um desejo, um conselho. Então o verbo ele traz um acontecimento. Tá? Ele traz a função dele é mostrar um acontecimento no tempo. Aí nós temos os advérbios. Os advérbios eles mostram as circunstâncias que os acontecimentos estão rolando. Circunstância de quê? Circunstância de tempo, de modo, de lugar. Quer dizer, tá rolando alguma coisa, né? O verbo vem e traz para nós um acontecimento. O advérbio vem e traz as circunstâncias em que esse acontecimento está rolando, tá? Aí nós temos os pronomes. Pronomes. Ó, o nome já está falando, é pronome. Ele vem pró do nome. Ele vem para substituir. A função dele é substituir um nome ou qualificar também, ou determinar também. Determinar o substantivo, né? Ele vem para substituir esse substantivo, entrar no lugar dele, e aí a gente vai falar de coesão textual. Ou ele vem para determinar, ele vem para acompanhar e dar uma certa determinação, como os pronomes possessivos. O meu mouse, né? Eu tô com o mouse aqui na mão. Meu mouse. Esse meu é um pronome possessivo que acompanha o substantivo mouse e tá dando uma qualidade para ele. Qual é a qualidade para ele? É de ser meu, de posse, uma qualidade de posse. Então ele é um pronome possessivo que determina de quem é o mouse. Então é uma posse. Aí nós temos as preposições. As preposições são palavras de ligação, preposição e conjunção. Então elas ligam, a função das preposições é ligar palavras. É ligar duas palavras e estabelecer entre essas duas palavras uma relação de sentido. Estabelece um sentido entre essas duas palavras. Um sentido de posse, um sentido do que é feito, um sentido de companhia, etc. Nós temos as conjunções que também são uma classe de a classe de palavra também que liga, mas ela não liga só palavras. As conjunções, a função é ligar orações, orações inteiras, períodos inteiros, e também estabelecer entre esses períodos inteiros uma relação de sentido. Também estabelece uma relação de sentido, um sentido de oposição, como por exemplo o mas. Na hora que eu uso mas, para falar assim, ele estuda muito, mas não foi aprovado. Tá vendo? Oposição. O que, que eu espero de uma pessoa que estuda muito? Que ela seja aprovada. Só que ele estudou muito, mas foi reprovado. Então foi em sentido oposto. Então é um sentido. A conjunção mas ligou duas orações inteiras e estabeleceu entre essas duas orações uma relação de sentido, de oposição. Eu posso ter relação de condição, como por exemplo, se. Se não chover, vou correr na rua. Então, a condição para eu correr na rua é se, aí a conjunção se, não correr. É uma condição para eu correr na rua, é se não chover. Então, são as conjunções, essa é a função dela, ligar essas duas orações e estabelecer uma relação de sentido. E por último, nós temos as interjeições. As interjeições
elas expressam emoções, estados emocionais. Né? Ah, ufa! São expressões, a exclamação, né? São expressões emocionais que é meio que a gente tenta, a função dela mesmo, se a gente fosse pensar nas interjeições, é trazer um pouco de efeitos especiais para o texto. Porque, veja, você está lendo um texto, o texto está escrito. Ele não tem entonação de voz, ele não tem sotaque, ele não tem som. Você que atribui esse som quando você está lendo. Você que atribui a entonação quando você está lendo. O autor, os bons autores, eles tentam estimular isso na gente, né? Essa nossa leitura tentando dar as entonações quando for necessário e tal. E eles têm vários recursos que a gente vai estudar, que são figuras de linguagem, por exemplo. E um dos recursos que eles têm das classes de palavras são as interjeições. Interjeição também tenta trazer para o texto escrito, aquela coisa mais fria, algo mais emocional, uma entonação, né? O bom dia com exclamação, né? Essa coisa mais emotiva para o texto. Essa é a função das interjeições. Aí você fala, eu vou ter que estudar tudo isso daqui? Vamos lá, depende. Porque depende. Agora vem o momento dica, né? O momento dica. Se seu edital tá perto, seu edital do concurso já tá aí, tá aberto ou já tá na iminência de abrir, é iminência com I, tá, gente? Iminência de abrir. Tá na iminência de abrir ou não, já abriu, tá aí, eu vou fazer o concurso tal, tal, tal. Beleza. Então você não vai precisar estudar isso tudo. Por quê? O que mais cai é essa galera aqui, ó. É essa galera aqui você tem que saber. Porque todo concurso cobra. Isso aqui cai. Caramba, essa galera que tá de vermelho aqui para você, ó. Verbo, advérbios, pronomes, preposição e conjunção. Isso aqui você tem obrigação de saber se você quiser chegar lá na prova e não ter surpresa. Ah, e você tá falando para mim que não cai substantivo? Não, não tô falando isso. Olha a interpretação de texto. Eu tô falando que o que mais cai são esses 5 tópicos aí: verbo, advérbio, preposição, conjunção e pronome. Substantivo cai, mas cai menos. Adjetivo cai, mas cai menos. Advérbio cai, artigos caem bem menos. Numeral, bem menos. Interjeição eu nunca vi. Então, assim, se o seu concurso já está aberto, você já está na iminência aí da prova, a prova já está na iminência de sair, ou se você já tem um concurso aberto que já tem data marcada a prova, estuda esses 5 pontos. Esses 5 pontos é o que você tem que se dedicar e é o que a gente vai trabalhar aqui. Porque eu trabalho aquilo que mais cai, 80% do conteúdo. Tá. Não, meu concurso ainda vai demorar. Eu vou prestar TJ do ano que vem ainda, ó, capital, que talvez vai vir ano que vem e tal, ainda tenho tempo. Então, beleza, então estuda tudo. Então, eu vou te mandar um material que você vai estudar tudo. Que vai ter todas essas classes, você vai estudar tudo. Com mais calma, com mais carinho e tudo mais. Então é isso. Você vai ter que fazer uma análise. Meu edital tá perto, estudo esses 5 pontos. Meu edital ainda tá longe, eu vou estudar tudo. Beleza? Hoje nós vamos estudar verbos. Então nós vamos estudar aqui verbos, tá? Então vamos começar agora com verbos. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o que o pessoal mandou. Ah, a Hilda perguntou, e aí a gente viu isso na aula de acentuação, né? Qual a diferença entre mas com acento, né? E mas sem acento? É a diferença de classe de palavras, porque tem funções diferentes. Ó, não falei que cada classe de palavra tem uma função no texto? Sim. O mas sem acento, ele é conjunção. Se ele é conjunção, o que ele está fazendo ali na frase? Ele está ligando duas orações e estabelecendo uma relação de sentido de oposição. O mas sem acento. Beleza. E o mas com acento? O mas com acento é adjetivo. Ele está qualificando, ele vem de maldade. Ele está dando uma qualidade para aquelas pessoas. Pessoas más, madrastas más, bruxas más, homens maus, aí já não tem acento, né? Pessoas, é palavra feminina, né? Enfim, vocês entenderam. Pessoas más.
Então, mas é adjetivo, mas com acento, ele tem a função de adjetivo, qualifica. Mas sem acento, ele é conjunção. Ele liga duas orações e estabelece uma relação de oposição. Ele é adversativo, né? Ele é uma conjunção coordenativa adversativa. Mas vocês não precisam decorar isso, não. Só precisa entender o sentido, o significado. Tá certo? Ficou claro, Wildo? Eu acho que sim, né? Mas é interessante sua pergunta porque às vezes isso aparece como pegadinha e a gente cai. Quando a gente não teve um contato, não estudou isso, a gente cai nessa pegadinha. Vocês não vão cair mais, tá bom? Vamos lá, verbos. Vamos começar a estudar verbos. Verbo é a essência das orações, né? Toda oração tem que ter o verbo. Tem que ter verbo. Se não tem verbo, não é oração. Então, ela é uma classe de palavra essencial na língua. Nem todas as frases que você fala, nem todas as orações que você fala tem, por exemplo, sujeito. Substantivo. Tem oração que você fala que não tem substantivo. São orações sem sujeito. Tem oração que você fala que não tem adjetivo. Tem oração que você fala que não tem interjeição. Mas toda oração que você fala tem verbo. Obrigatoriamente tem verbo. Tá certo? E então verbo é essencial. E vocês vão ver nas outras aulas que nós vamos ter que verbo também é assunto importante para você entender, por exemplo, crase. Quando a gente for estudar crase, que cai pra caramba, você tem que entender sobre verbos. Quando a gente for estudar concordância verbal, que cai pra caramba, você tem que entender sobre verbos. E principalmente sobre a aula de hoje, que é conjunção, conjugação verbal. Então, verbo é essencial, né? E até para entender o sentido, a parte de interpretação de textos e tudo mais, tá? Então, vamos lá, nós vamos estudar verbos. Primeiro, qual que é o conceito de verbo? Eu preciso saber o que é qual que é o conceito? Eu já entendi que verbo ele tem a função de expressar um acontecimento. Então vamos colocar aqui. Primeiro que ele é uma palavra variável. O verbo ele é variável. Daqui a pouco eu explico. Que exprime um acontecimento no tempo. Essa é a definição de verbo. Ah, mas eu já vi de outro jeito. Eu sei. Se pode transmitir a mesma ideia, só que com outras palavras. Ah, mas tá faltando coisa aí. Não tá não. Calma, eu já vou complementar. É porque a definição de verbo é essa, que ele é uma palavra variável, isso é importante, que exprime o quê? Um acontecimento, só que é um acontecimento no tempo. Se você pegar um substantivo, o substantivo ele não fala nada de tempo. O substantivo ele dá nome para as coisas. Só que só de você olhar o nome não tem nada a ver com tempo. Não te diz nada o substantivo sobre presente, passado ou futuro. A hora que eu falo celular, celular é um substantivo, é o nome desse objeto. Tá me dizendo alguma coisa sobre tempo, presente, passado, futuro? Não. Ah, aí algumas pessoas vão discutir. Ah, mas o celular é uma coisa recente, num passado nem se falava. Ah, vai pra merda. Eu tô querendo dizer, a essência é que os nomes não carregam em si marcas que apontam para o tempo entre presente, passado e futuro. É claro que os objetos ao longo do tempo eles surgem e desaparecem, como máquina de escrever, datilografia, não existe mais, mas o nome ele ainda existe. Se você pensar em filme de máquina fotográfica, hoje acho que existe só para quem é retrô, né? Mas em essência não existe mais, mas o nome ainda existe. Aponta para um passado, é claro, na hora que você vai estudar isso do ponto de vista semântico e de interpretação, sim, mas do ponto de vista gramatical, ele não aponta para presente, passado, futuro, substantivo. Já verbo, sim. Na hora que eu falo assim, estudarei português, é futuro. Eu estou dizendo que é algo que eu vou fazer no meu futuro. Na hora que eu falo assim, dancei bastante,
na noite passada, eu dancei bastante, é passado, foi algo que aconteceu no meu passado. Tomo banho significa que é algo que eu faço todos os dias. É algo presente na minha vida. Tá certo? Estamos em aula é presente. Está indicando o momento atual. Então, o verbo ele indica acontecimento no tempo. Acontecimento no tempo. Certo? E ele é uma palavra variável. E é aí que tá. Quando a gente fala que o verbo é uma palavra variável, significa que ele sofre modificações para indicar algum sentido. Como presente, passado e futuro. É uma flexão, é uma variável do verbo, que é uma variação de tempo. Só que o verbo não tem só a variação de tempo. O verbo tem variação de modo, de pessoa, de número, que a gente já vai ver. Então, qual que é o conceito de verbo? Verbo é uma palavra variável que indica, que expressa, que exprime um acontecimento no tempo. Esse acontecimento, este acontecimento pode ser uma ação, um estado ou fenômeno. Fenômeno natural. Então, o acontecimento que nós acabamos de ver ali em cima, ele sim pode ser uma ação, pode ser um estado, pode ser um fenômeno natural. Tá certo? Então pode ser um dos três. Então vamos dar uns exemplos? Vamos para exemplos. Pensando no verbo em relação. Verbo de estado. Não, estado não. De ação. Ação. Depois eu vou para estado. Ele. Opa. Ele entregou o presente. Então, ó, ele entregou o presente. Entregar. Entregar é uma ação, né? É uma ação. Ele está entregando algo. Só que ele entregou, é passado. É uma ação, é um acontecimento que rolou no passado. Beleza. E no presente? Vamos pensar. O motoboy entrega a comida. Entrega, lá. Ele entrega. Tá no presente. É algo que ele faz rotineiramente. É o trabalho dele. Nesse momento, ele é um entregador. Ele entrega. Então, é presente. É um acontecimento no presente. O presente ele pode ser o presente real, que é o presente do momento da fala, igual eu dizer assim, estamos em aula, nossa aula está acontecendo, é um presente real, é nesse exato momento. Para quem está vendo no YouTube, não, né? Para quem está vendo no YouTube, a aula já rolou, mas assistir a aula está sendo o presente. Está sendo o presente da pessoa que vai assistir esse vídeo depois no YouTube. Mas vocês que estão aqui online comigo agora, esse é o presente do Meet, do Google Meet. Beleza. Estamos em aula. Perfeito. O presente, então, ele pode ser esse presente real, mas ele pode ser um presente também. O verbo está no presente, mas ele está indicando uma ação contínua. Quando eu falo eu tomo banho, está no presente. Eu tomo banho. Eu me banho. Né? É presente, mas não é um presente real. Não está acontecendo no momento da minha fala. Seria meio estranho se fosse, né? Eu tivesse debaixo do chuveiro dando aula. Ia ser uma coisa bizarra. Mas ele é um presente, na verdade, que é um presente contínuo. Ele é algo que eu faço rotineiramente e que faz parte da minha vida. Entendeu? Se um dia eu deixar de tomar banho, o que não vai acontecer, porque eu sou daquelas pessoas que adoram banho, mas se um dia eu deixar de tomar banho, aí não é mais presente, aí virou um pretérito imperfeito. Aí eu vou ter que usar. Eu tomava banho, eu me banhava. É algo que acontecia no meu passado de maneira contínua e que hoje não acontece mais. Só para vocês terem um exemplo de que existe uma relação entre tempos verbais e semântica, e significado, né, quando a gente usa. Mas a gente vai estudar essa parte de semântica depois com mais calma. Vamos pegar agora um futuro. Futuro, o mesmo verbo entregar no futuro. A moça entregará a carta de demissão.
Quando vocês passarem no concurso, por exemplo, vocês vão entregar a carta de demissão para vocês assumirem lá, tomarem posse no concurso de vocês. É uma das melhores sensações, quando você sai da iniciativa privada porque você foi aprovado no concurso público que você ralou pra caramba. Então você entregará a carta de demissão, fazendo o pedido da sua demissão. É um futuro. É um futuro. Tô profetizando. Futuro. Certo? Vamos pegar estado. Estado. Como estavam velhos os meus sapatos. Ó, estavam. É um pretérito, um passado. E é um estado físico dos meus sapatos, né? Como que eles estavam. Então não é uma ação. Não tem nenhuma ação aqui. Né? É um acontecimento. Estar velho é um acontecimento com os meus sapatos. Só que não tem uma ação. É um estado. Entendeu? Aí vai ter alguém que vai viajar. Não, mas eles ficaram velhos por causa do uso. Não, analisa a frase, não viaje. Analisa a frase como ela é posta. Tá? Não faça subentendidos. Porque é isso que faz a gente errar questões, principalmente de interpretação de texto. E vamos pôr uma questão de fenômeno natural. Anoitecerá em breve. Olha lá, um fenômeno natural. É um verbo, tá aqui, tá vendo? No futuro. É um verbo que está no futuro, mas ele não é um verbo de ação, não é um verbo de fenômeno, não é um verbo de estado. Ele é um verbo de fenômeno natural. Por quê? Porque não tem sujeito. Os verbos de ação geralmente têm sujeito. Eles têm sujeito. Já os verbos de fenômenos naturais não têm sujeito. Quem vai anoitecer? A noite. Aí fica redundante, fica pleonástico. Ah, a noite anoitecerá em breve? Não, né? Então é só anoitecerá. Não tem sujeito, é um verbo de fenômeno natural. Choverá amanhã. Nevou nos Estados Unidos. Então, tá vendo? Tipo, é um verbo que está expressando um fenômeno natural. Tá? Ele não entra na mesma classificação de um verbo de ação. Tudo tranquilo, né? Vamos lá. Estava tentando ver o chat aqui. Eu vi que a Rosa disse que vai sair. Tá. Aí já demos exemplos, então vamos entender essa questão de ser variável, dos verbos serem variáveis. Então vamos lá. O verbo é uma palavra variável, ou seja, ele sofre flexão, ele tem flexão verbal. E é isso o que mata a maioria dos candidatos, porque as questões vão versar sobre essa flexão verbal. Né? E como é que se dá essa flexão verbal? A flexão verbal se dá em, vou colocar em negrito aqui, número, pessoa, modo e tempo. São esses 4 elementos que compõem a flexão verbal. Então, o que eu quero dizer quando eu falo de flexão de número? Número, eu estou falando de singular, singular ou plural. O verbo, então, ele vai indicar para mim, sim, singular ou plural. Então, o número está relacionado a essa... Vamos colocar uma ideia aqui de número para vocês. O número está relacionado à quantidade de sujeitos que estão vivendo o acontecimento expressado pelo verbo. Olha lá, ó. O que é o número? O número tem a ver com a quantidade de sujeitos que vão estar vivendo aquele acontecimento. Então, se eu tenho só um sujeito, um único ser vivendo aquele acontecimento do verbo, eu digo que esse verbo está no singular. Então, vamos lá. O que é o singular? Quando um único sujeito vive o acontecimento. Isso é singular. Na hora que eu falo, eu como macarrão.
Quem está comendo macarrão? Eu. Sujeito, um só, uma única pessoa está vivendo aquele acontecimento. Aqui em casa, eu sou o único que gosta de jiló. Não, quem gosta de jiló dentro do universo da minha casa, da minha família? Quem que gosta de jiló? Eu sou o único. Eu gosto de jiló. Os demais não. Né? Então, singular é isso. É quando um único sujeito está vivendo aquele acontecimento do verbo. Já o plural é o contrário. Se, se no singular é um único sujeito, no plural é dois ou mais sujeitos vivem o acontecimento. Dois ou mais. E aí eu tenho plural. Eu posso dizer, nós estamos em aula. Somos em mais de um, né? Somos ao total aqui em 74, contando comigo. Eles gostam de dançar. Então, opa, é um plural. São eles, várias pessoas que gostam desse acontecimento aí de dançar. Certo? Então, isso que é quando eu estou falando, quando eu estou me referindo, que o verbo ele sofre flexão de número. E flexão de pessoa? Aqui pessoa já é mais legal. Deixa eu fazer um negócio aqui. Isso. Pessoa é legal. Flexão de pessoa. Opa, peraí, que tá confusão. Tá confusão. Flexão de pessoa. O que é flexão de pessoa? Está relacionado com a posição do sujeito. Deixa eu colocar. Relaciona-se com a posição do sujeito que vive o acontecimento no ato comunicativo. Aí você fala, pronto, me explica, não entendi nada. Vamos lá, eu tô aqui para isso. Olha o que eu falei. Que quando eu falo de pessoa, eu tô falando que é a posição do sujeito que vive aquele acontecimento no ato comunicativo. Eu vou explicar as três pessoas e depois eu explico para vocês o ato comunicativo. Então nós temos três pessoas na língua portuguesa. Na comunicação, né? Como um todo. Então nós temos a primeira pessoa. Primeira pessoa é quem? É o emissor. É o emissor. É quem está produzindo o conteúdo ali, a mensagem. Então, se quando eu tenho que o próprio emissor é o assunto da mensagem, que está vivendo aquele acontecimento, né? Ó, o próprio emissor da mensagem está vivendo o acontecimento expresso pelo verbo. Então, o assunto é ele mesmo. Né? Então, eu estudo português. Eu estou falando de mim mesmo. Eu estou vivendo aquele acontecimento e eu estou emitindo a mensagem. Eu sou o emissor e estou falando de mim mesmo vivendo esse acontecimento, de eu mesmo, certo? Segunda pessoa. Agora a segunda pessoa não é ela que está produzindo a mensagem. Ela, na verdade, ela está recebendo a mensagem e ela é o assunto da mensagem. Então aqui nós estamos falando do receptor. O receptor da mensagem é quem está vivendo o acontecimento. Acontecimento expresso pelo verbo. Então agora é você que está ouvindo. E eu falo, você está prestando atenção. Você não está prestando atenção. Opa, então agora o assunto desse verbo, quem está vivendo a ação de prestar atenção ou de não prestar atenção é você que está me ouvindo. É o receptor. Então é a segunda pessoa. É a própria segunda pessoa. Tá certo? E a terceira pessoa é o assunto. Quando não é nem o receptor, não é nem o emissor e nem o receptor. É algo que está externo a nós. Não é nem eu que estou falando, produzindo a mensagem. Não é você que está recebendo a mensagem. Mas é algo que nós estamos falando. Por exemplo, agora nós estamos falando de verbo. O verbo aqui é o nosso assunto.
Então, não é o verbo que está falando sobre ele, não é o verbo que está sendo ouvindo falar sobre ele. Na verdade, o verbo é o assunto, é algo externo a essa relação. Então, é alguém, ou a terceira pessoa, ou algo externo ao diálogo que está vivendo o acontecimento. Então, quando eu falo assim, Maria passou na prova do Ministério Público. E a Maria não tá nem aqui. Eu tô falando para você, eu tô contando a fofoca. Tô falando a fofoca, ó. Você viu, menina? A Maria, rapaz. Nós homens fazemos fofoca de um jeito um pouco mais grosseiro, mas a gente faz fofoca também. Que a Maria foi aprovada no concurso do Ministério Público, tá vendo? Ela é o assunto. E nós estamos usando agora os verbos em quê? Em terceira pessoa. Não estou falando nem de mim, não estou falando de você, eu estou falando da Maria. Ela é a terceira pessoa. Então, ela ocupa essas posições no ato comunicativo. Nós temos emissor, nós temos receptor. E aí nós temos a mensagem. Se a mensagem, quem está vivendo o conteúdo daquela mensagem é o próprio emissor, então ele está em primeira pessoa. Se quem está vivendo o conteúdo dessa mensagem é o receptor, então ele está em segunda pessoa. Se quem está vivendo o acontecimento da mensagem não é nem o emissor, nem o receptor, mas é algo ou alguém que está externo a esse ato comunicativo, então é em terceira pessoa. Tá certo? Beleza. Espero que esteja claro. Deixa eu ver aqui o chat. Acertei 8, 10 na prova. Feito algumas aulas aqui. Thiago, eu torço para que isso sim. Geralmente não é por nada não. Não sei nem se eu devia falar isso, que isso aqui vai estar no YouTube. Depois o pessoal vai ficar comentando lá, alguma coisa. Mas é legal, o pessoal sempre tem um bom resultado mesmo nas provas de português. Eu sempre recebo bastante mensagem do pessoal dos nossos cursos. Acabei de sair da prova, saiu o gabarito agora da minha prova, eu acertei 8 de 10, acertei 9 de 10. Tem algumas pessoas que falam que gabaritaram e tal, e aí é claro que a gente fica bem, bem feliz com isso. Espero que vocês sejam os próximos aí, e vai ter bastante esse ano. E vai ter bastante concurso também. Vamos lá. Outra forma de flexão do verbo, ó, o verbo flexiona em número, flexiona em pessoa e flexiona em modo. O que é o modo? Como que a gente pode definir o modo? Cara, de uma maneira bem simplista. O modo está relacionado à atitude, entre aspas, porque eu não sei se a palavra certa seria atitude, mas dá para nós entender assim. Atitude do acontecimento. O que seria isso que eu chamei de atitude ou intenção? Não sei se a palavra seria a melhor intenção. É a certeza, a dúvida, dúvida, ou o mando, ou comando, ordem, alguma coisa assim. Então, essas são as principais atitudes que o verbo pode estar expressando para nós quando a gente fala de modo. Então, quando o verbo ele traz uma ideia de certeza, eu estou diante do indicativo. Então, o modo indicativo, ele me indica algo, ele geralmente, né? Geralmente indica algo certo, que é certeza, que acontece, que aconteceu ou que acontecerá. Dá uma ideia de certeza. Se realmente aconteceu, eu não estou querendo dizer que é verdade, mas a frase em si, ela traz a ideia de certeza. Eu não sei se essa certeza acontece no mundo real, mas no texto ali, na frase, na expressão da frase, ela traz a ideia de certeza. Tá bom? Já o modo subjuntivo, ele traz a ideia de dúvida, né? Ele aponta uma incerteza. Aponta uma incerteza. É o contrário do indicativo. Ele já traz ali uma possibilidade, um talvez, um se, um quando, né? Uma ideia de que pode ser que aconteça, pode ser que aconteceu, etc. E a gente tem o imperativo. O imperativo, o nome está falando, ele vem de imperador. E o que o imperador faz? Ele dá ordem.
tá? Ele dá ordem, ele manda, ele comanda, tá certo? Mas o imperativo, ele não só dá a ordem, tá? Que aí fica parecendo que é sempre a pessoa mandona. Não é a pessoa mandona, mas ele geralmente está associado à ordem. Mas ele pode estar associado também ao conselho. Quando você dá um conselho. Por que você deveria estudar mais para passar? Eu estou te aconselhando. Faça esses exercícios que você terá um resultado melhor. Aí, ó, faça esses exercícios que você terá um resultado melhor. Eu estou te dando um conselho, mas estou usando o verbo no imperativo. Desejo. Né? Desejo. É, pedido. Pedido também. Vá à minha festa. Eu não estou te dando uma ordem. Estou te convidando. Vá à festa de aniversário. Né? É um pedido. Um convite, né, também. Um convite. Pode ser um convite, a ideia também de convite. Então, mas você perceba que a ideia que está por trás é essa ideia de um comando, né? Um mando, por isso que é um mando, é um comando. Eu estou te dando um comando. Faça isso, não faça aquilo, etc. E aí a parte semântica desse imperativo você vai ter que interpretar. Se é uma ordem, se é um conselho, se é um convite, se é um pedido. Mas o verbo em si, o modo verbal, ele vai estar é, relacionado aí com essa questão de ordem, de ordem, comando, conselho, etc. Certo? Então nós temos esses três modos. Nós, nesse primeiro momento, vamos estudar o indicativo e o subjuntivo. O imperativo vai ficar para a próxima aula. Tá? O imperativo cai menos. Já vou contar aqui para vocês. O imperativo ele costuma cair em provas um pouco mais concorridas e um pouco de bancas um pouco mais exigentes na língua portuguesa. Uma FGV, por exemplo, até uma Sesgran Rio também e tal. Então nós não vamos ver o imperativo hoje, mas nós vamos ter a aula de verbo não acaba hoje. A gente começa hoje, mas na semana que vem a gente volta e dá sequência na aula de verbos, que vai ter bastante coisa de verbo para a gente ver dessa vez. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Faltou o quê mesmo? Faltou tempo. Isso aqui, ó. Faltou tempo. Então, eu falei da flexão, né? Eu estou aqui, ó, falando com vocês sobre flexão verbal. Já falamos de número, que tem a ver com a quantidade de sujeitos que estão vivendo o acontecimento. Pessoa é a posição no ato comunicativo de quem está vivendo o acontecimento. Acabamos de ver os modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. E agora falta o tempo, que é o que mais vai tomar nosso tempo. Entendeu? A redundância. Porque é o que mais cobra, porque está ligado diretamente à conjugação verbal. Então vamos falar do tempo. Tempo, a gente expressa em presente, pretérito e futuro. Pretérito é um jeito bonito, um jeito mais técnico da gente chamar passado, tá bom? Então, quando você estiver falando do seu ex, da sua ex, que você, né, tá no passado, você fala assim: "Ah, o meu pretérito não quero mais não". Entendeu? Vai saber se não quer mesmo. Mas aí a questão afetiva é outra coisa. Estamos falando de língua, né? O seu passado. E aí, dependendo do modo que nós estamos trabalhando, né? Nós vimos lá indicativo, subjuntivo e imperativo. No indicativo, o pretérito ele se desenrola em mais três pretéritos. Ele não é um único passado. Eu posso ter na língua portuguesa três passados: perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Eu já vou explicar, tá? Não precisa ficar desesperado com isso não. E o futuro ele se desenrola em dois futuros. Vamos entender isso. Vamos entender isso melhor. Então, nós estamos aqui, ó, nos tempos verbais do modo indicativo. Indicativo. Então é isso que nós vamos trabalhar. Deixa eu fazer uns rabiscos agora aqui. Então, ó, cadê minha caneta? Então, ó, no modo indicativo, nós temos o presente
E que eu já expliquei para vocês que o presente, ele pode expressar tanto o presente real como o presente contínuo. Isso tem a ver não com conjugação verbal, isso tem a ver com interpretação de texto, com semântica. Então, para nós, gramaticamente, do ponto de vista de conjugação, presente é presente e acabou. Ele sempre vai estar conjugado do mesmo jeito. Aí nós temos o pretérito. E o pretérito, igual eu falei para vocês, ele se desenrola em três. Ele pode ser o pretérito perfeito, ele pode ser o pretérito imperfeito e ele pode ser o pretérito mais que perfeito. E a gente tem o futuro também. Deixa eu rolar um pouquinho aqui. O futuro. O futuro. O futuro ele se desenrola em dois. Eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. Calma, não criemos pânico. Vai dar tudo certo. O que é o presente eu já expliquei. Agora vamos para o pretérito. Pretérito é passado. Aí eu falei para vocês que nós temos três tipos de passado. Nós temos um passado perfeito, um imperfeito e um mais que perfeito. O que isso quer dizer? Que o passado perfeito é aquele passadão, né? Aquele passado da hora e tal. Não, não é esse tipo de passado. Pretérito perfeito do ponto de vista da língua portuguesa, ele é um passado pontual. É algo que aconteceu no seu passado de forma pontual. Não foi contínua, não foi ao longo do seu passado. Foi em um momento do seu passado. Tipo, fiz a prova da prefeitura de Mogi. Aconteceu quando? Final de semana passado. Foi pontual. Então ele foi um passado perfeito, mesmo que você não tenha ido tão bem na prova. Mas o passado, do ponto de vista gramatical, ele foi perfeito, porque ele foi um passado pontual. Aconteceu no domingo passado. Fiz a prova da prefeitura de Mogi. Ponto. Essa é a ideia do passado perfeito. Um passado pontual. Vamos escrever aqui. Deixa eu mudar a cor. Ele, um acontecimento pontual no passado. Obviamente, se a gente está falando do pretérito, ele é um acontecimento pontual no passado. E o imperfeito? O imperfeito ele não é pontual. Ele não é pontual, ele é contínuo. Ele é um acontecimento contínuo que você teve no passado. Então, o imperfeito, ele é um acontecimento contínuo no passado. No passado, a gente já está falando de pretérito, é passado, né? Então, isso aqui ficou pleonástico. Então, ele é contínuo. Então, quando eu falo assim, eu estudava inglês. Eu não estudei inglês um dia só, fui lá numa aula só e saí. Eu estudava, eu fiz um curso durante um período do meu passado. Aí você fala, eu não, eu fui numa aula só e nunca mais. Aí o seu passado é perfeito. Aí você fala, eu estudei inglês num dia só, nunca mais voltei. Agora, se você ficou vários dias estudando inglês, você estudava inglês. Ele é um pretérito, então, ele é um acontecimento contínuo no seu passado. Tá? E o pretérito mais que perfeito, aqui, ele tem a ver com esse aqui. Se o pretérito perfeito ele é um acontecimento pontual no passado, o mais que perfeito ele é chamado assim porque ele é mais velho que o perfeito. Ele aconteceu antes do perfeito. Então, por isso, ele é mais. Essa que é a ideia do pretérito mais que perfeito. Ele é mais velho, entre aspas, o velho aqui, né? Porque é só por uma questão de mais antigo, que aconteceu antes, mais velho do que, eita, ficou feio isso aqui, o perfeito, mais velho que o perfeito. Então, é um passado que aconteceu bem
depois, antes do, na linha do tempo, né? Se a gente fizesse aqui uma linha do tempo, deixa eu tentar baixar aqui, não tá dando para baixar. Vai baixar assim, já. Então, se a gente fizesse aqui uma linha do tempo, ó, aí imagina, aqui é hoje. Aqui é hoje. Aqui é um acontecimento pontual no seu passado. Então, esse aqui é o seu pretérito perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele tem que ter acontecido aqui, ó. Mais antigo. Aí aqui é o pretérito mais que perfeito. Porque ele é mais antigo que o pretérito perfeito. Essa que é a ideia do pretérito mais que perfeito. Por enquanto, você não precisa se preocupar com a conjugação propriamente dita. Tá? E o futuro? O futuro, nós temos o futuro do presente, que ele dá uma ideia de um futuro certo. Ele é um futuro certo. E aqui, contrariando aquela definição de indicativo, o pretérito imperfeito, ele é um futuro incerto. Ele é um futuro incerto. Aqui, exemplo de futuro certo. Por exemplo, eu estudarei amanhã. Futuro certo, ó. Se vai realmente acontecer, aí não importa. O que importa é que a minha frase está transmitindo uma ideia de certeza de algo que vai acontecer amanhã. Estudarei amanhã. E o que seria o futuro incerto? Eu até estudaria amanhã. Estudaria amanhã. Tá vendo que não é certeza? Ele é um futuro, estudaria, só que ele traz uma ideia de incerteza. Tá certo? Então, essa aqui é a parte semântica dos tempos verbais. Eu tenho presente, pretérito e futuro. O meu pretérito, eu tenho três tipos de pretérito, três tipos de passado. Um passado que é pontual, um passado que é contínuo e um passado que é mais antigo que o passado pontual. E o futuro eu tenho dois. Eu tenho um futuro certo e tenho um futuro incerto. Tá? O resto é tudo nome que você vai se acostumando. É nome que você vai se acostumando é, com o uso. Mas o que interessa é a ideia que está por trás. Um, um pretérito mais que perfeito é fizera a lição e a professora corrigiu. Ó, vamos lá. Eu fizera a lição e a professora a corrigiu. Olha essa frase de improvisão. Aqui tudo está sendo quase um improviso. Vamos lá. Imagina a linha do tempo aqui, ó. A linha do tempo. Tá eu aqui no presente, hoje, dia 7/3, hoje, falando essa frase aqui, ó. A professora corrigiu. Tá aqui, ó. Pretérito perfeito. Professora corrigindo. Professora corrigiu. Só que eu fiz a lição antes ou depois da professora corrigir? Eu fiz a lição aqui, ó. Eu fiz antes. Aqui tá quando eu fiz a lição. Então tá vendo que o passado, a ação, o acontecimento de fazer a lição, ele é mais antigo do que o outro acontecimento, que é o acontecimento de corrigir a lição? Nós falamos essa frase de como? Eu fiz a lição e a professora corrigiu. A gente não fala isso? Eu fiz a lição e a professora corrigiu. Tá certo? Do ponto de vista, se a gente for muito caxias ali com a língua portuguesa, não. Se a gente quiser a correção absoluta da língua portuguesa, não. Porque eu falo, eu fiz a lição e a professora corrigiu. São dois pretéritos perfeitos, só que um é mais antigo que o outro. Então, o correto mesmo seria eu usar para o mais antigo o pretérito mais que perfeito. Tá certo? Mas claro, gente, isso aqui só cai em prova. Aquela prova que quer te derrubar, tá bom? É aquela prova que quer te derrubar. A probabilidade de cair isso daqui na maioria das provas aí é pouco, é baixa. Eu já vi só em concurso bem de analista para cima, tá? Mas
eu vou mostrar umas questões, depois eu vou mandar uma lista de questão para vocês que tem esses exemplos. Ficou claro, Antônia, esse exemplo que eu dei? Beleza, show de bola. Então vamos para frente. Então entendemos tempo verbal, entendemos modo, entendemos tudo. Beleza. Agora vamos para a parte prática da coisa, que é a conjugação, que é a parte que mais cai. Aqui é a parte que mais cai. Conjugação verbal. O que é a conjugação verbal? É você adequar o verbo no seu modo e no seu tempo, de acordo com a ideia que a frase está querendo transmitir. E aí a gente já sabe que eu tenho presente, eu tenho 3 no indicativo. Vamos começar primeiro pelo indicativo e depois vamos para o subjuntivo. No indicativo, eu já sei que eu tenho um presente, eu tenho 3 passados e eu tenho 2 futuros. Aí, gente, se você pegar as gramáticas e as apostilas, você vai ver que tem lá, verbos terminados em ar. No presente é assim. Beleza, funciona? Funciona. Eu prefiro usar o macete. O macete é uma tabelinha que você vai ter que decorar e que vai te ajudar na maioria dos casos. Tem alguns casos que você vai ter que decorar e eu vou passar essa lista dos casos que você realmente vai ter que decorar, que são os verbos, porque eles são verbos anômalos, que são verbos que sofrem uma variação muito louca. Né? Tipo, por exemplo, o verbo ver, o verbo ser, o verbo pôr. Eles são verbos que na hora que você vai conjugar, eles sofrem muita variação na sua conjugação. E as provas gostam de pegar esses verbos porque eles confundem a gente bastante. Mas, essa tabelinha aqui, na maior parte, funciona. Deixa eu só... Eu vou pegar aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui de um arquivo que eu tenho. Cadê meu arquivo? Só um minuto, pera aí. Arquivo... Oh, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo copiar essa aqui. Ih, rapaz, não tá dando pra copiar, não. Vai agora? Vai. Vamos ver. Eita. Lascou. Pera aí. Deixa eu tentar ajustar aqui. Acho que deu aí, né? Deixa eu ver se ainda tá gravando. Ainda tá gravando. Ó. Só esses 6 primeiros aqui é o que interessa agora para nós. Esses 6 primeiros aqui é o modo indicativo. Esses 3 últimos aqui é o modo subjuntivo. É um macetezinho que nós vamos fazer agora. Na conjugação, a gente já sabe que eu tenho primeira, segunda, terceira pessoa, do singular e do plural. Qual que mais cai em prova? O que mais cai em prova, e aqui já é a outra dica, o outro macete para quem já está com prova aí na iminência, né? Ah, minha prova já está iminente. Ou não, minha prova já está aberta. Essa pessoa que já tem que estudar ali para a prova que já está quase rolando, para essas pessoas, estuda a terceira pessoa. Tanto do singular como do plural. As outras estuda tudo. Ah, não, minha prova vai ser só final do ano, não está aberto ainda não, vai demorar e tal. Tudo bem, aí você estuda tudo. Primeira, segunda, terceira. Agora, sua prova tá aí. Você tem que fazer um estudo rápido ou uma revisão rápida. Estuda a terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? É o ele, ela. Ele, ela. Eles, elas. Aqui é singular e aqui é plural. Então você tem que saber fazer a conjugação da terceira pessoa. É o que mais cai. É o que mais aparece em prova na parte de conjugação. Tá. Qual que é o macete? Vamos para o indicativo. No indicativo aqui a gente tem o presente. O presente é o primeiro. Aí os outros 3 é pretérito, né? Pretérito, pretérito, pretérito. Aí você põe nessa ordem: pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. E aqui que tá. Aí vem o futuro, né? Futuro do presente, futuro do pretérito. Pronto. Isso aqui são todos os tempos verbais do modo indicativo. Qual que é o macete? Aqui vai ser o pronome de terceira pessoa, né? Sempre o pronome. Aqui eu estou usando ele, você pode usar o ela.
E quando você quiser fazer na terceira pessoa, você usa eles, elas, né? E aqui você vai usar uma locução adverbial, tá? Ou um advérbio ou uma locução adverbial. Por exemplo, no presente você vai usar o macete do hoje. No pretérito perfeito, você vai usar o macete do ontem. E você vai colocar isso numa frase, tá? Você vai colocar isso numa frase. Ontem. No pretérito imperfeito, você vai usar naquela época. Naquela época, ele e conjuga o verbo. O pretérito mais que perfeito, você vai usar o outrora. Tá vendo? O outrora não é uma coisa mais antiga? Outrora. Porque ele tem o ra aqui, ó. E todo pretérito mais que perfeito vai ter o ra. Macetão. O presente você vai usar o amanhã, ou futuro, desculpa, o futuro do presente você vai usar amanhã, que é aquele futuro certo, né? Amanhã eu, amanhã ele e tal. E o futuro do pretérito, que é aquele futuro que é incerto, você vai usar o até. Ele até e conjuga o verbo. Vamos tentar fazer com o verbo fazer. Ó, fazer com o verbo fazer. Exemplo. Então hoje, como é que eu conjugaria o presente do indicativo do verbo fazer? Ele hoje, ou hoje ele faz. Hoje ele faz as tarefas. Né? Não é assim? Agora, e se eu quisesse o pretérito perfeito? Se a questão está pedindo para você o pretérito perfeito. Ontem ele fez. Ontem ele fez os exercícios. Tá? E naquela época, se ele quiser o pretérito imperfeito do verbo fazer. Naquela época, lembra que o pretérito imperfeito, ele é um passado contínuo, ele é um acontecimento contínuo no passado. Então, naquela época, ele fazia muitos exercícios. Ele fazia muitos exercícios. Agora, o pretérito mais que perfeito, ele pede o ra, né? Ele fizera. Outrora, ele fizera a lição, ele fizera alguma coisa. Fizera. Ó, tá vendo que tem urá? Outrora fizera. E o futuro do presente? Amanhã. Amanhã ele fará. Amanhã ele fará todas as tarefas. Coloca numa frase, fica muito mais fácil. E o futuro do pretérito? Aquele futuro que é incerto. Ele até faria os exercícios se ele soubesse. Viu? É assim que você vai fazer para conjugar o verbo no tempo que está te pedindo lá. É só você decorar esse macete aqui, ó. Decora esse macete aqui. Isso é para o indicativo. E serve para outros verbos também. Vamos colocar agora aqui o verbo cantar. Verbo cantar. Como é que fica o presente do indicativo do verbo cantar? Hoje ele canta. Hoje ele canta na noite. Ontem. Ontem ele cantou na festa. Ontem ele cantou. Você pode colocar o ela também, né? Que você só troca o gênero, mas o verbo vai ser o mesmo para os dois. O verbo não sofre variação de gênero, ele sofre variação de pessoa. Então ela, vai lá. Naquela época, ela cantava loucamente. Ela cantava. Cantava no banheiro. Outrora, ela cantara. Ela cantara. Amanhã ela cantará no karaokê. Cantará. Ela até cantaria se soubesse a letra. Cantaria. Viu? Como não é tão difícil assim? Você pode usar a terceira pessoa. Hoje eles cantam. Ontem eles cantaram com M no final. Não é com tio, não. O passado é com M. Ontem eles cantaram. Naquela época, eles cantavam. Outrora eles cantaram. É igual o pretérito perfeito. Amanhã eles cantarão. Aí sim, com tio. Com tio, né? Porque é futuro. Amanhã eles cantarão.
Eles até cantariam se soubessem a letra. Então, aí é com M, né? Cantariam. Certo? Tranquilos até aqui? Mais um exemplo. Partir. Hoje ela parte. Ontem ela partiu. Naquela época, ela partia corações, ó. Partia. Outrora ela partira. Amanhã ela partirá. Partirá com acento. Tá vendo a diferença do mais que perfeito para o futuro do presente? A sílaba tônica. Partira é pretérito mais que perfeito. Partirá é futuro do presente. Ela até partiria. Que aqui dá uma ideia de incerteza. Tudo bem? Tá ficando cansativo já? Porque isso aqui cansa mesmo, né? Beleza. Isso aqui é o modo indicativo. E aqui a gente pode pegar outros exemplos, tá? Pode continuar aqui pegando outros exemplos. E a ideia vai ser a mesma. E você tem que fazer isso tanto pro singular como para o plural. Hoje elas partem. Ontem elas partiram. Naquela época elas partiam. Outrora elas partiram. Amanhã elas partirão. Elas até partiriam. E assim vai. É o que mais cai. E o subjuntivo? E o modo subjuntivo, que aparece também em prova? O macete, você vai colocar para o presente do subjuntivo, você vai colocar o talvez. Talvez ele e conjuga o verbo. O pretérito, você vai colocar o se. Se ele e conjuga o verbo. Se ela e conjuga o verbo. E o futuro, você vai colocar o quando. Que é algo que vai acontecer no futuro, né? Quando ele e você conjuga o verbo. Então vamos lá. Presente. Presente do subjuntivo. Do verbo fazer. Talvez ele faça. Talvez ele faça. Talvez não. Se ele fizer com dois S's. Sempre que o verbo tiver SSE, ele vai estar conjugado no pretérito do subjuntivo, tá? Sempre. Aparecer um verbo lá, cantasse com dois S's, é pretérito do subjuntivo, tá bom? Se ele fizesse, se eles fizessem, já por plural, quando ele fizer, quando ele fizer a lição, quando ele fizer as tarefas, quando eles fizerem o combinado. Cantar. Talvez ele cante essa noite. Talvez eles cantem essa noite. Se eles cantassem, com dois S's, cantassem. Mas aqui é o ele, né? Eu já estou conjugando no plural. Se ele cantasse. Se ele cantasse. Se eles cantassem, aí seria o plural. Quando ele cantar. Quando eles cantarem. Vendo? Partir. Talvez ele parta. Talvez ela parta. Talvez eles partam. Se ele partisse. Se eles partissem. Se elas partissem. Quando ele partir. Quando eles partirem. Pronto. Já aprendeu a conjugar aqui. Então, se você decorar esse macete aqui, ó, a probabilidade de você acertar uma questão de conjugação é bem grande. Bem grande. Vamos ver alguns exemplos? Deixa eu tentar trazer aqui alguns exemplos para vocês. De questão de prova mesmo. E aí depois eu vou passar a lista dos que vocês têm que ver. Tem que decorar porque são aqueles que caem e são pegadinhas.
Mas primeiro deixa eu tentar trazer um exercício aqui. Eu separei um exercício aqui pra gente. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui. Vamos ver se esse vai ser legal. Vamos tentar fazê-lo. Ó, veja esse exercício aí que tá na tela de vocês. De concurso, tal. Tudo bem, é de 2016, já faz um tempinho. Mas a ideia da questão é essa daí. Vamos lá, eu dou um minutinho pra vocês tentar resolver. Enquanto eu bebo uma água. Se você tá vendo, eu já tô virando youtuber, né? Se você tá vendo no YouTube, já acelera o vídeo um pouquinho aí. Ou faz e pausa, sei lá. Esse youtuber ruim que eu sou. Sim, Patrícia, exatamente. Se você conseguir decorar. Isso não é conjunção, né? Isso é advérbio. Ou locução adverbial. Mas tudo bem, não importa. Se você memorizar esse macete que são esses advérbios ou essas locuções adverbiais aí, já vai te ajudar a conjugar, com certeza. Na hora que você coloca naquela época, ele já te ajuda a conjugar o verbo no pretérito imperfeito, tá? Pronto? Natália falou A. Lucy falou A. Ana falou A. Leandro A. Bruna A. Tá todo mundo indo de A. O Thiago já é do contra. Ele é de C. Vamos tentar fazer. Não, a Rosemary diz que já jogou a toalha. Então vamos lá, vamos devagar e sempre. O que, que ele quer? Vamos primeiro entender o que, que a questão está querendo de nós. Ela fala assim, ó, assinale a alternativa cujo tempo verbal. Tempo verbal é tudo isso que nós estamos estudando aqui, ó. Presente, passado, futuro, pretérito perfeito, imperfeito, mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, etc. Só que ele quer o tempo verbal que diferencia dos demais. Ou seja, eu tenho quatro aqui, não tenho? Significa que três vão estar no mesmo tempo verbal. E um deles vai estar num tempo verbal diferente dos demais. É isso. E ele quer que você marque a alternativa que o verbo está num tempo verbal diferente dos demais. Então vamos tentar descobrir o tempo verbal de cada um e depois a gente vê qual que está diferente ou não. Aqui ele falou do verbo varrer, o verbo varrer, né? O A, vamos ver a A. A A fala do verbo varrer. Aí ele tá usando o verbo varrer, tipo, ó, terceira pessoa, porque a lama é ela, né? Ela, a lama, ela, terceira pessoa, tá conjugado então na terceira pessoa. Então vamos lá, hoje, se fosse, vamos pegar o macete, ó, presente, pretérito perfeito, aqui, ó, o 1, presente, 2, pretérito perfeito, 3, pretérito imperfeito, 4, pretérito mais que perfeito, 5, futuro do presente, 6, futuro do pretérito. Tá. O presente é hoje. O pretérito perfeito, ontem. O pretérito mais que. O pretérito imperfeito, naquela época. Naquela época. O mais que perfeito, outrora. Outrora. O futuro. O futuro do presente, amanhã. Amanhã. Ficou feio, mas tudo bem, você entendeu? O futuro do pretérito é pronome mais até. Ele até, ela até. Beleza. Lembramos isso. Deixa eu trocar de cor para ficar mais lúdico. Hoje. Aí nós estamos usando ela aqui, né? Hoje é ele, ela varreu. Não, hoje ele, ela varre. Varre. Ah, não é. Então já sei que não é presente. É...
Pretérito perfeito. Ontem ela varreu. Opa, achei. Então, esse aqui, o a, está no pretérito perfeito. Já achamos o tempo verbal da a. Vamos ver a b. O verbo ir. A b é o verbo ir. Então, quem ir? As casas. Ó, plural, tá vendo? Ó, tá no plural. Elas. Elas. Então aqui é elas. Deixa eu apagar isso aqui. Agora nós estamos falando de elas. Hoje, elas vão. Hoje, elas vão. Ontem, elas foram. Opa, já achei. Pretérito perfeito. Então a B está no pretérito perfeito. Não é isso? Vamos ver a C. A C é o verbo permanecer. Permanecer. Quem permanecer? As casas e um ginásio. Então é elas, né? Elas de novo. Então é elas. Hoje elas permanecem. Permanecem. Ontem elas permaneceram. Permaneceram. Opa! Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Vamos ver a D. É o verbo viver. Verbo viver. Viver. Quem viver? As pessoas, ou seja, elas. De novo é elas. Elas. Hoje elas vivem. Ontem elas viveram. Naquela época elas viviam. Opa! Esse daqui está no pretérito imperfeito. Ou seja, qual que está diferente? É a D. Porque todas as outras estão no pretérito perfeito. Então todo mundo errou aí. Mas vocês viram que é porque é o primeiro exercício que vocês estão fazendo. Não precisa dar desespero. É o primeiro exercício que vocês estão fazendo. Mas tá vendo que quando você dominar essa tabelinha, você não vai mais errar esse tipo de questão, porque na hora que você bate o olho nesse tipo de questão, ela parece ser muito difícil. Ela parece ser muito difícil. Mas na hora que você tem uma ferramenta para você usar e trabalhar na questão, você não erra mais ela. Você não vai errar mais essas questões. Porque você vai fazer isso aqui que a gente acabou de fazer. Vai conjugar os verbos e vai ver em qual tempo verbal que cada verbo está. Tudo bem? Fechou? Agora, aí, a Rosemary agora falou, agora deu para entender melhor. Então, essa que é a ideia, tá? Vocês vão ter, eu vou mandar uma porrada de exercício para vocês vão se divertir. E vamos fazer a listinha, ó, eu quero que vocês, agora tarefa de casa. E aí na próxima, ou eu mando no grupo, ou na próxima aula a gente já começa. Eu vou fazer uma lista agora dos verbos que eu quero que vocês conjuguem aqui, nessa tabela aqui, ó. Eu quero que vocês conjuguem alguns verbos que são os verbos que vocês vão ter que memorizar. Porque eles costumam cair em prova. E aí na próxima aula, ou eu gravo um vídeo à parte só sobre esses verbos para vocês poderem conferir depois se vocês acertaram ou não. Quais são os verbos? Eu vou fazer a lista aqui embaixo. É os verbos ter, ser, por, vir, ver, querer, requerer e caber. Então, ó, esses verbos aqui, vocês vão ter que fazer a conjugação deles em todos os tempos verbais na terceira pessoa. Eu quero na terceira pessoa do singular e do plural. Eu quero que você faça 2 vezes essa tabela. Desses verbos aqui. Tá certo? Essa é a tarefa de vocês. E aí, eu vou gravar um vídeo à parte, mas não amanhã. Eu vou esperar vocês resolverem, quebrar a cabeça.
E aí depois eu faço um vídeo à parte, coloco lá no YouTube e mando para vocês o link para vocês conferirem aí se vocês acertaram, se vocês não acertaram. Tá bom? E aí, aí é isso, gente. Vamos lá. Nossos combinados aqui. Eu vou mandar esse material para vocês. Deixa eu parar de gravar, porque isso aqui vai pro YouTube, né? Pessoal do YouTube, agora é só no privado aqui com a galera. Tchau, até a próxima aí.